Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O governo federal decidiu bloquear 7 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento do Ministério da Educação. Apenas nas universidades federais, o corte chega a 2 bilhões. O executivo argumenta que o congelamento dos recursos pode ser revisto no segundo semestre, que representa apenas 3,4% do orçamento das instituições federais. Mas a oposição defende a revisão imediata da medida. Este é o tema da minha conversa com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Prazer estar aqui, Daniela, e discutir um tema tão importante como é a educação. Deputado, o ministro da Educação, o ministro da Economia afirmam que não há recursos para manter o orçamento no pé em que foi votado em 2018. Como equilibrar isso, a falta de recursos e a necessidade dos gastos? O nosso maior questionamento, Daniela, não é nem tanto sobre fazer ou não fazer ajustes, determinados cortes. Nosso questionamento é por que a educação? Por que um peso maior na educação? Por que não só está ocorrendo cortes, mas há, por parte das mais diferentes lideranças do governo, inclusive do próprio presidente, do ministro da Educação, falas que são, na verdade, agressões, insultos, preconceitos contra as universidades, contra os institutos federais, contra alunos e professores. Parece que a educação virou a grande inimiga do governo, do presidente. Educação tem que ser prioridade de qualquer governo. Eu fui prefeito 2 vezes na minha cidade, Cruzeiro do Oeste, antes de ser deputado federal. Eu tive que, em alguns momentos, fazer ajuste, cortes, dependendo da realidade do momento, mas eu nunca tirei dinheiro da educação, né? E fui tirado muito dinheiro. Quando a gente fala de 30%, é bastante dinheiro e de uma despesa que não dá para você adiar ela para o final do ano. São despesas correntes, custeio, o dia a dia, água, luz, telefone, limpeza, segurança e tantas outras despesas que todo mês você tem que fazer o pagamento. Então vai ficando evidente, essa é a minha convicção, o governo ele quer destruir as universidades, quer destruir os institutos federais, porque tem uma visão equivocada, acha que não é importante, acha que o que é feito lá não é positivo, não tem relevância para o país. É um desconhecimento muito grande, misturado com preconceito, com um pouco de ódio, de cisma, né? O próprio presidente muitas vezes fala e revela, né, a sua cisma, o seu preconceito, né? Como se a universidade só tivesse gente de esquerda. Tem gente de esquerda, é natural que tenha, mas tem gente de direita, filhos de pessoas que inclusive votaram no presidente, ajudaram a eleger ele. Então é uma mistura de preconceito com interpretação equivocada da realidade. Eu sei qual é o papel das universidades, né, qual é o papel dos institutos federais. E eu estou percebendo pelas manifestações que vão se avolumando aí nos últimos dias nas ruas, né, que a população brasileira percebe, reconhece a educação, as universidades, os institutos como um espaço importante, não só de educação, mas desenvolver pesquisa, tecnologia, inovação, que é o que dá suporte para o crescimento, para a geração de emprego, para a indústria, para a agricultura. Nós temos que lutar muito, denunciar, expor, explicar as razões, esperar, é claro, que o governo reverta essa ideia e esse conceito que foi se criando de que a educação é inimiga do governo. Não é, a educação é a grande solução para o país em qualquer lugar no mundo. Deputado, o senhor falou da sua experiência no Executivo e da possibilidade de corte em outras áreas. O senhor teria uma sugestão de onde é possível retirar recursos nesse momento para se equilibrar o orçamento? Olha, há muito desperdício de dinheiro público. O governo tem que focar nisto, né? O país tem outras áreas que talvez não tenham, né, uma urgência, uma necessidade tão grande como é a área da educação, né? Eu acho que é uma tarefa que cabe ao governo, né? O Congresso aprova o orçamento, muitas vezes a gente tem feito aqui mudanças, tirando dinheiro de uma área, colocando mais em outra, né? Agora, que há desperdício, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? O governo, diferente do discurso da campanha, fez agora um loteamento, né, de cargos para apadrinhados, nomeações das mais diferentes, algumas inclusive que depois vem à tona que as pessoas não têm preparo nenhum, não têm capacidade ou que a função não é necessária, houveram até demissões em razão disso, né? Esse é um dinheiro que poderia ser aplicado na educação, né? O governo está acenando, né, com a manutenção
né, de isenção de cobranças de impostos, né, ou até da ampliação, né, abrindo mão de receitas que são importantes, né, para equilibrar as contas do país. Há muitas vezes movimentos dentro do governo e até aqui no Congresso para perdoar sonegadores, devedores, fraudadores, né, do fisco, né, da Receita Federal. Então é um sinal de que há condições de se direcionar de recursos de uma maneira mais inteligente, mais racional, mais sensata. E o governo muitas vezes acena até para o próprio Congresso aqui, né? Houve anúncios de liberação de emendas, né, parlamentares para comprar apoio político para aprovar a reforma da Previdência. E o próprio povo questiona, né? Se tem dinheiro para isso, por que não tem para a área da educação? Deputado, falando na reforma da Previdência, o governo também afirma que a reforma da Previdência o ministro da Economia chegou a dizer que é o caminho da prosperidade para a economia e que isso poderia abrir a possibilidade de restituir o orçamento da educação de outras áreas que estão sofrendo cortes. É o caminho? O ministro Paulo Guedes repete a mesma mentira que o governo Temer contou quando queria convencer a população e o Congresso para aprovar a terceirização, para aprovar a lei do teto de gastos públicos, a mesma mentira que foi contada para aprovar a reforma trabalhista, de que essas reformas são a solução para todos os problemas do país e que com elas vai haver prosperidade. O que a gente viu foi o contrário. O Congresso aprovou 3, 4 medidas impopulares, citei algumas delas. A gente não teve uma geração de emprego extraordinário, o país não voltou a crescer, a vida do povo não melhorou, a vida do povo vem piorando e o buraco na conta do governo foi ficando cada vez maior. Eu considero a reforma da Previdência recessiva, ela tira R$1 trilhão de circulação, tira de dinheiro, né, que está no bolso do povo, que está indo para o comércio, para a indústria, para a agricultura, né, e ela pesa muito nos mais fracos. De uma economia de 1 trilhão, 890 bilhões sai do bolso de quem ganha de 1 até 3 salários mínimos. Então o governo ele vai ficando marcado, né, como um governo que joga, muitas vezes, só olhando os interesses dos grandes, dos poderosos, dos milionários, dos rentistas, e de um desejo, muitas vezes, insano de privatizar a qualquer custo. Eu vejo por trás dos cortes na educação esse outro objetivo. O governo, evidentemente, quer incentivar, quer possibilitar no futuro a privatização do ensino superior, a privatização das universidades, a privatização do ensino técnico no nosso país. Né? As origens do Paulo Guedes revela isso, as relações e as pessoas que ele tem aqui dentro do Congresso revela isso. E foi muito interessante, queria pedir para as pessoas até fazer pesquisa, né, na internet, foi só o governo anunciar os cortes na educação, atingindo principalmente as universidades, que as ações das empresas privadas de educação tiveram um salto, né, uma valorização enorme. É porque por trás tem esse desejo de privatizar até mesmo o ensino superior, que é claro, nós vamos nos opor aqui e acredito que vamos conseguir evitar. Com essa pressão popular que está nas ruas, o tamanho das manifestações que aconteceu, né, com a vinda do ministro aqui no Congresso, que foi uma tragédia, né? Com certeza o governo vai ter que recuar, vai ter que ceder, a educação vai ter que voltar a ser uma grande prioridade do país, como já foi num passado recente. Nós temos números, nós temos fatos que mostram que o Brasil tem riqueza sim, tem arrecadação suficiente sim, para a educação ter ampliação de investimentos. Até porque tem uma lei aqui, o Plano Nacional de Educação, que determina isso e que, estranhamente, o Bolsonaro, quando era deputado, votou a favor. Foi quase uma unanimidade, né? Ele votou a favor de ter 10% do PIB do Brasil aplicado na educação. Agora chega no governo, muda de lado, começa a tirar dinheiro da educação. Agora, deputado, qual a estratégia da oposição, do partido do senhor, para revisão desses cortes, para evitar que haja esse corte na educação? Esclarecimento da população, cobrança do governo, denúncia para desfazer as mentiras e mostrar as verdades. E eu acho que a população é quem pode dar uma grande contribuição, convencendo, né, articulando com cada deputado de cada região, em cada cidade. O Congresso aqui tem um papel muito importante, forte, decisivo, mas muitas vezes para o Congresso funcionar, né, em sintonia com o desejo do povo, com o que é importante no país, tem que ter a pressão de fora para dentro. Quando a gente vê a esplanada lotada aqui de estudantes, professores e de gente que não é do meio, mas está sensibilizado, né, cobrando, pressionando, fica mais fácil as decisões aqui serem acertadas. O governo não tem para onde correr, né? É inevitável
uma mudança. Eu acredito realmente nisso, que esses valores vão ser recompostos, né, e o governo vai ter que se virar para fazer economias, para fazer cortes em outras áreas que não mexam tanto com a vida das pessoas. Falando em receitas, o governo, nesse momento, tem um projeto solicitando autorização do Congresso para a emissão de títulos de crédito para poder dar conta das despesas correntes. O senhor acha que essa pode ser uma alternativa? Carimbar esses recursos para a educação ou outras áreas? Não é uma boa solução e a gente tem apresentado outras propostas há muito tempo. Taxar grandes fortunas, taxar heranças, taxar e acabar com uma fraude que tem, né, em lucros e dividendos, né, que não tem uma taxação correta. As pessoas recebem isso como salário, são pessoas que recebem 50, 100, 200 mil reais por mês, executivos de grandes companhias, e não pagam o imposto de renda. E tem que haver uma ação, no momento que o país está precisando, mais dura, mais efetiva, mais focada no combate aos sonegadores, aos fraudadores e aos devedores, não só da Previdência, mas do fisco, né, da Receita Federal, dos impostos, de um modo geral. Então o governo pode sim melhorar suas receitas e deve melhorar, senão a gente vai viver sempre só de cortes, só de retrocesso, né? É o que está acontecendo nos últimos 3 anos, né? E tem como aumentar receitas sem aumentar impostos do setor produtivo, ou do trabalhador, ou da trabalhadora, ou de quem consome. Eu dei aqui 3, 4 exemplos, e nós temos uma proposta de reforma tributária que está praticamente pronta aqui, mas que o governo não mostra a vontade em votar, né? Eu até disse ao ministro Paulo Guedes, na primeira vez que ele esteve aqui na Câmara, teve um embate até acalorado comigo, né, que ele é muito duro com o povo, com o trabalhador, com quem ganha 1 salário, 2 salários mínimos, a proposta mostra isso, e ele é muito suave, né, com os banqueiros, com os mega milionários, rentistas, especuladores do país, e a prova disso é que eles não mexem com a reforma tributária. Essa sim acaba com privilégios, essa sim pode equilibrar as contas do governo e pode aumentar a arrecadação. Obrigada, deputado. Prazer estar aqui. Palavra Aberta termina aqui. Eu sou Daniela André e conversei com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Esta é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara, que você pode rever em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.